amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para contar um pouquinho da minha experiência no ensino médio, porque é uma coisa que muita gente me pergunta como foi meu ensino médio, e quando eu conto nas redes sociais que foi uma experiência muito boa, as pessoas falam: Vivi, mas o meu ensino médio foi tão ruim, por que sua experiência foi boa? Conta pra gente. Então hoje eu decidi vir aqui contar a minha experiência pra vocês ao longo dos 3 anos no ensino médio. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas eu vou tentar ser breve e eu vou tentar explicar de uma forma que fique mais rápido, tá? Então se você quer saber como foi meu ensino médio, por que foi bom, continua assistindo esse vídeo e vem comigo! Antes de eu começar a contar minha experiência, eu quero falar pra vocês que cada pessoa é cada pessoa e cada experiência vai ser uma experiência diferente, tá? Não é porque a minha foi boa e a sua foi ruim que tem que ser menos especial. Então não se sinta mal, tá? Não olha o meu ensino médio e fala: poxa, eu queria tanto que o meu tivesse sido assim. Porque infelizmente, às vezes as coisas não são boas pra todo mundo. Coloquem na cabeça de vocês que tudo que a gente passa pode servir de aprendizado. Então não se cobrem porque o ensino médio de vocês não foi perfeito. Porque perfeito nada é, tá, gente? Nem o meu não foi perfeito. Pra contextualizar quem não sabe da minha história, eu estudei desde o pré numa escola particular, então acho que foi uns 10 anos na escola particular, e era uma escola particular pequena, sabe? Cada série tinha uma turma só, as salas tinham mais ou menos assim 21 pessoas, então era pouca gente. E era uma escola particular que, apesar de ser particular, era barata perto das outras escolas aqui da região. E quando eu fui pro ensino médio, eu fui pra uma escola pública, era uma escola pública integral, então eu fiquei com muito medo das pessoas me excluírem, e eu lembro que isso era uma coisa que eu ficava muito preocupada, do tipo, será que as pessoas vão me excluir? Será que as pessoas vão me deixar de lado porque eu vim de uma escola particular, elas vão achar que eu tenho dinheiro? Então desde o começo eu sempre quis mostrar quem eu era de verdade, para as pessoas não acharem que eu era uma pessoa metida e que tinha dinheiro. Aqui a gente tem a ETEC e as pessoas sempre queriam ir pra ETEC, porém eu vi que esse não era o meu sonho quando já tava chegando o final do ano, porque eu falei: cara, não tem nenhum curso lá técnico que eu gosto e eu não quero ir pra lá, eu quero ir pra essa escola integral, porque eu já tinha uma amiga que estudava lá e ela falou: Vi, vem pra cá que é muito bom. Ela é um ano mais velha que eu, então ela já tinha passado, né, por um ano inteirinho, e aí ela já sabia realmente que era bom. Tinha um porém nessa escola que era o seguinte: pra fazer a matrícula os pais tinham que dormir na fila, de tão concorrida que era a escola. Meu pai ficou lá na fila uma noite inteira, tava chovendo, gente, eu acho que tinha mais de 400 pessoas naquela fila, tinha muita gente. E aí era muito concorrida, mas meu pai conseguiu a vaga pra mim. Eu lembro que uma semana antes de começar, teve uma reunião de pais, nessa reunião a gente também foi, e aí a gente já pôde ir fazendo uns amigos e tal. E as primeiras pessoas que eu conversei foi a Emily, eu reencontrei uma amiga minha da época da creche, aí eu conversei com a Maísa, com a Tayla, que são minhas amigas até hoje, e aí a gente já ficou amiga, já fez grupo no WhatsApp. Depois teve o acolhimento, que são 2 dias, onde a gente interage, né, os alunos novos, tem os acolhedores e tal, tem várias dinâmicas, a gente interage. Assim, é muito legal pra quem é tímido, pra quem é difícil de fazer amizade, mas eu achei meio chato, porque assim, eu sou uma pessoa que faz amizade rápido, então 2 dias fazendo dinâmica é cansativo, viu, gente? Eram dinâmicas que eu já tinha feito na aula de teatro, então eu já sabia todas as dinâmicas, eu já sabia o que ia acontecer no final, então foi um pouco cansativo, mas é muito legal. Depois desse acolhimento, que foi na quinta e na sexta, passou o fim de semana, começou as aulas. E, gente, as pessoas falam que é muito difícil, que é impossível, que você não vai conseguir. E as pessoas colocam o ensino médio como um bicho que vai te destruir, e calma que não é bem assim. As pessoas falam que vai ser muito difícil a mudança de escola, os novos amigos, os novos professores, um monte de matéria, uma nova rotina. E no começo é difícil mesmo, tá, gente? No começo, principalmente pra mim, foi um pouco difícil porque eu saí de uma escola que tinha poucos alunos para uma escola que tinha muitos alunos. Eu saí de uma escola que era meio período para uma escola que era integral. E eu fui para uma escola que tinha muito mais matérias, além das matérias normais de ensino médio, a gente tinha matérias extras. E eu fui para uma escola onde tinha um esquema totalmente diferente da onde eu estudava antes. Mas as mudanças são boas. E por que eu acho que foi tão bom pra mim ir pra essa outra escola? Porque eu fui com a minha mente aberta, fui com a minha cabeça aberta pra conhecer gente nova, pra conhecer novos professores, pra ter uma vida nova. Porque as pessoas ficavam muito presas naquilo de: eu vou sentir muita falta, eu não quero sair daqui. Mas às vezes a gente precisa encerrar um ciclo pra começar um novo. Então eu fui com a minha mente aberta pra viver tudo novo. Eu fui sozinha pra essa escola nova, porque os meus amigos da outra escola não quiseram ir. Uns porque não queriam estudar o dia inteiro, outros porque eram metidos e não queriam ir pra escola pública, outros porque tinham dinheiro pra se manter na escola particular. Resumindo, fui sozinha, eu e a coragem, e tive que fazer amigos lá.
Vou resumir pra vocês o primeiro, o segundo e o terceiro ano. O primeiro ano eu acho que foi um ano muito bom, apesar de que a nossa sala tinha alguns problemas, tinha um povo que era barraqueiro, enfim. Só que foi um ano muito bom e foi um ano que a gente tava aprendendo como lidar com tudo aquilo. E as minhas amigas que eu fiz lá no dia da reunião, que são minhas amigas até hoje, por uma obra de Deus, elas estavam na mesma sala que eu, então a gente já sentou junto, já ficou todo mundo junto. O nosso primeiro ano, ele teve momentos muito bons, momentos conturbados, porque a gente estava tendo que lidar com provas diferentes, com matérias diferentes, com professores diferentes. Foi um ano que eu acho que a gente rendeu e aprendeu muitas coisas, porém, no final do ano, a gente foi avisado de que as salas iam mudar, iam separar as pessoas, porque tava rolando muita conversa, o pessoal tava ficando muito disperso. E aí agora eu vou entrar no segundo ano, que foi um ano meio chatinho no começo, porque me mudaram para uma outra sala. Eu era do B e me mudaram pro D. E era uma sala muito difícil, assim, nada contra vocês que eram do D, tinha gente lá que eu amava, mas era uma sala muito difícil de lidar. As notas deles eram mais baixas do que das outras salas, então eles colocaram pessoas que tinham boas notas lá pra equilibrar. E assim, eu simplesmente odiei. Eu fiquei lá acho que um mês e foi o pior mês da minha vida. Eu não queria ir pra escola, eu só chorava. Eu chegava em casa, eu chorava, 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 chorava. E não é porque minhas amigas não estavam naquela sala, é porque sabe quando você entra numa sala e você não se sente parte daquilo? Eu não me sentia bem ali, eu não me sentia parte daquilo, eu não sentia que as pessoas me receberam bem. E eu sou uma pessoa que, apesar de eu fazer amizade muito fácil, se eu não me sinto parte daquilo, eu não quero viver aquilo. Então eu não me sentia bem, eu chorava, eu não tinha vontade nenhuma de estudar. Logo eu, gente, que amo estudar, eu não tinha vontade nenhuma de estudar. Então minha mãe foi lá, conversou, explicou e tal. E aí depois de uma certa luta, me voltaram pro B. E aí, gente, glória a Deus. Voltei pro B e tinham algumas pessoas que não eram da nossa sala do primeiro ano, tinham entrado pessoas novas, mas foi um ano muito legal, o nosso herói foi o Marco do ano. E aí nesse segundo ano a gente já tava mais adaptado, já tava adaptado com os professores, com a rotina, com as provas, com as matérias, com os trabalhos. Então já foi um ano mais tranquilo, mas eu acho que é um ano muito corrido. Ele é muito mais corrido do que o primeiro ano, porque tem muito mais prova, muito mais lição. E eu acho que é um ano que, apesar de você já estar familiarizado com aquilo, é um ano muito difícil de lidar. E aí, se eu não me engano, no final do segundo ano a gente foi avisado de que as provas iam mudar e não ia ter mais recuperação. E aí ia ser um bimestre de alternativa e um bimestre as provas dissertativa. E agora eu vou entrar no terceiro ano, que foi um ano muito louco, mas que foi um ano que eu sinto muita saudade, porque eu acredito que seja o ano que a gente ficou mais unido, a sala, né? E foi um ano muito bom, a gente teve coral, a gente teve muita união em muitas coisas, porque a gente precisava de ajuda pra estudar pro vestibular, então um acabava dando dicas pros outros. Foi um ano em que eu descobri muitas amizades que eu não era próxima. O terceiro ano ele veio pra mostrar que a gente precisava se unir, que a gente precisava começar a ter uma amizade mais próxima com as outras pessoas também. E o terceiro ano ele foi um ano muito corrido, que a gente teve muita prova, muito trabalho, muita lição, simulado. Foi um ano que a gente teve que aprender a lidar com as nossas emoções, a lidar com o tanto de coisas que a gente tinha pra fazer da escola, a lidar com os cursos que a gente tinha fora dali, porque muita gente começou a fazer curso, muita gente fazia cursinho à noite pro vestibular, então a gente teve que aprender a lidar com tudo isso que estava acontecendo. Mas foi um ano muito incrível e eu acho que foi um ano que deixou muita saudade na nossa vida. Foi um ano também que a gente teve troca de professores, alguns professores entraram na nossa grade, que eram alguns professores que a gente não tinha aula, e entraram professores novos também na escola. Mas eu acho que, em resumo, foi um ano incrível, foi um ano que, apesar de tudo que aconteceu, a gente soube lidar com as coisas de uma certa forma, assim, muito bem, e é um ano que deixou muita saudade, que inclusive eu acho que eu deveria ter aproveitado mais, porque ai, que saudade. Vamos falar agora das matérias, das provas e dos professores. Eu tinha matérias extras, além das normais de ensino médio, então eu tinha português, inglês, arte e educação física, matemática, física, química e biologia, história, geografia, filosofia e sociologia. E além dessas matérias normais de ensino médio, a gente tinha OE, que era orientação de estudo, PA, que era preparação acadêmica, PV, que era projeto de vida, laboratório, IMT, que era introdução ao mundo do trabalho, a gente tinha as eletivas e tinha clube. A gente tinha muitos professores, muitos, e eu preciso dizer pra vocês que, assim, eu tive os melhores professores que eu poderia ter. Sério, era um ou outro que eu não gostava, que eu não ia com a cara.
e era um ou outro que era ruim, mas na grande maioria eram professores muito bons que se preocupavam muito com o nosso aprendizado, e não só com o nosso aprendizado, mas com o nosso emocional também. Então eu tive professores incríveis, e eu falo isso pra todo mundo, que eu tive professores fodas, sério, muito incríveis, que eu agradeço todos os dias a Deus por ter colocado eles na minha vida, que eu sinto muito saudade deles, e eles foram muito, muito especiais na minha vida. Eles sempre se preocupavam muito no terceiro ano com a gente, tentar fazer com que a gente entendesse tudo que ia cair no vestibular pra gente ter uma boa nota no Enem, nos outros vestibulares, e eu sou muito, muito, muito grata a cada um deles, então eu acho que não poderiam ter professores melhores. E sobre as provas, a gente tinha as N2, que eram diferentes das provas das outras escolas, então a gente tinha a N1, que eram as notas do bimestre, né, de atividade, trabalho, apresentação, e a gente tinha a N2, que era a nota de prova. E as nossas provas, elas valiam 4, não valia 10, elas valiam 4. Então eram 6 pontos de atividade do bimestre e 4 de prova. E aí as nossas provas, elas eram juntas, eram 4 provas juntas. Então, por exemplo, tinha o dia de exatas, aí era matemática, física, química e biologia, tudo junto. E aí a gente tinha 3 aulas para realizar essas provas. Então, nosso esquema de provas era mais ou menos assim. E aí, no terceiro ano, as provas de português e matemática, elas viraram simulados. Então todo bimestre a gente tinha simulado em português e matemática. Outra coisa que eu preciso falar é sobre a falta de tempo. O ensino médio, ele traz muita falta de tempo pra gente, principalmente pra quem estuda integral. Então eu tinha pouquíssimo tempo, porque eu ficava o dia inteiro na escola. Então eu acordava às 5 horas da manhã, voltava pra minha casa às 5h30 mais ou menos. Aí tinha dia que eu tinha curso, então eu tinha que tomar banho, jantar correndo, ir pro curso e voltar tipo 10 horas da noite. Então sobrava muito pouco tempo, então a gente tinha que se virar nos 30 para conseguir fazer o nosso pouco tempo render. A gente tinha muito trabalho, muita apresentação. Uma coisa que eu gostava muito naquela escola é que a gente tinha muita apresentação. Então é uma coisa que acaba fazendo a gente desenvolver nossa criatividade, acaba fazendo a gente conseguir se comunicar de uma forma melhor com as outras pessoas. Então eu gostava muito disso. E eram apresentações sempre com temas muito legais que a gente tinha que, tipo assim, desenvolver muito e saber trabalhar em grupo. Às vezes dava certo, às vezes não dava, mas a maioria das vezes dava certo. E essas apresentações foram muito importantes na nossa vida. Eu acho que as que mais marcaram a gente foi o Herói e o Coral, que foram 2 apresentações que a gente se dedicou muito pra acontecer e que deu muito trabalho, deu muita briga também, mas funcionou super, deu super certo no final. E a gente tinha muito trabalho escrito, impresso também, que eram coisas que os professores gostavam muito de passar, mas que foram coisas que ajudaram muito. Hoje eu olho e vejo que aqueles trabalhos me ajudaram muito, não só para entender a matéria, mas também para saber o que estudar, o que focar, o que eu sabia, o que eu não sabia. Então eu sempre acho que trabalhos e apresentações são coisas muito importantes e que se a escola valoriza trabalho e valoriza apresentação, é uma escola boa. Como eu disse lá no começo, a gente tem que entrar com a mente aberta. Então era isso que eu queria falar pra vocês. Entrem com a mente aberta. Seja no ensino médio, seja na faculdade, seja no emprego, a gente tem que ir com a mente aberta pra conhecer novas pessoas, pra conhecer novas coisas, pra ter novas experiências, porque se a gente se fechar e querer nosso mundo antigo de volta, a gente não vai conseguir viver aquilo da forma correta. Então, pra gente ter uma boa experiência, a gente precisa abrir a nossa mente para coisas novas. A gente precisa aprender que todo ciclo ele tem um final e que pra gente poder continuar vivendo a nossa vida, a gente tem que encerrar um ciclo antes. Tem uma coisa que era muito complicada, porque era ter vida social. Porque a gente ficava o dia inteiro na escola, então um dia de semana a gente praticamente não tinha vida social, só tinha vida com as pessoas que a gente convivia na escola. E aí no fim de semana, muitas vezes a gente tinha que estudar, tinha que fazer trabalho, tinha que estudar pro vestibular, tinha outras coisas pra fazer, a gente não conseguia ter uma vida social de verdade. Então, principalmente no meu caso, porque eu apresentava um programa de sábado, também tinha eventos. Então era muito difícil ter uma vida social no fim de semana, foi uma coisa que tinha dias assim que eu ficava meio maluca. E a última coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo pra vocês é sobre a dedicação. O seu ensino médio ele só vai ser completo se você se dedicar, se você tiver notas boas, porque você tem que ser lembrado por coisas boas, gente. Não vai querer ser lembrado pela pessoa que fazia bagunça, porque isso é tão feio. E assim, pro seu ensino médio ele render, você vai ter que ter dedicação. Porque vai ser tanta coisa pra você fazer ao mesmo tempo, tanta coisa pra você estudar, além da escola, você vai ter que estudar pro vestibular, que assim, se você não for uma pessoa dedicada, você se perde no meio do caminho e você desiste de tudo. Então, além da nossa saúde mental, que a gente tem que pensar nisso também, a gente também tem que pensar em fazer as coisas e se dedicar.
Por que que eu sempre falo de dedicação? Porque é uma coisa que às vezes as pessoas não levam muito em consideração. E falam, eu vou só viver o ensino médio porque é uma fase única, eu preciso viver. E esquece de focar naquilo que você tá ali pra fazer, que é estudar. Então você tem que viver tudo da melhor forma e aproveitar as experiências, mas também saber que você tem que estudar, que é, né, você tá na escola pra estudar. Mas, gente, resumindo, meu ensino médio foi muito incrível, eu conheci muitas pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida, que foram incríveis. Meus professores foram muito especiais na minha vida e eu agradeço todos os dias por ter tido eles fazendo parte desse momento comigo. Eu fiz amigas incríveis, que hoje são minhas melhores amigas, que me ensinam coisas todos os dias, me ajudam sempre que eu preciso. Eu conheci, assim, pessoas que, gente, mudam os meus dias, sempre me fazem rir, me apoiam no meu trabalho, então eu sou muito grata por isso. E foi uma experiência muito boa, foram os 3 anos mais loucos e mais incríveis da minha vida. E assim, eu agradeço muito por ter sido a melhor experiência. Se eu tivesse ido pra outra escola, eu não ia ter sido tão feliz quanto eu fui ali. Então, sou muito grata a todo mundo que passou durante esses 3 anos da minha vida. E sou grata a Deus também, claro, por ter me colocado ali e por ter feito eu conhecer essas pessoas. Eu espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês por que foi bom, porque eu não queria me estender muito, o vídeo já ficou muito longo, inclusive, mas eu queria ser mais breve pra conseguir prender vocês aqui no vídeo, conseguir fazer vocês assistirem até o final. Eu espero que vocês tenham entendido todas as minhas experiências ao longo desses anos e que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece de deixar o like, que é muito importante, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e seguir em todas as redes sociais pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece na minha vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!